Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim trazer um tema que está presente em todas as nossas vidas, em todas as nossas famílias, que é a ansiedade. 26% dos brasileiros já estão diagnosticados com transtorno de ansiedade e 44% dos brasileiros já buscaram ajuda profissional para lidar com as crises de ansiedade. Eu tenho aqui do meu lado meu querido amigo, médico Dr. Alexandre Martim, especialista em acupuntura, osteopatia e medicina chinesa. Olá, tudo bem, Alexandre? Tudo bem, é um prazer estar aqui e conversar desse tema tão importante. Agora me diz um pouco, Alexandre, por que a ansiedade ela virou uma doença do mundo moderno? Nós temos uma demanda muito grande, né? Eu costumo falar que as emoções são, na realidade, uma adaptação biológica muito bem bolada pela natureza, né? Nós chegamos a ser espécies evolutivas e vencedoras no nosso ecossistema pela emoção, sabe? A emoção não é um fenômeno mental, puramente dito, né? A emoção, ela é algo que acontece no seu corpo todo, é uma vivência psicobiológica, né? Todo o corpo sente emoção, né? E depois da emoção, nós temos a capacidade de associá-la a objetos e situações, e daí nós formamos o nosso sentimento e a nossa vida sentimental propriamente dita, né? Essas são a nossa história. E isso daí, dentro da medicina chinesa, isso que eu estou falando é muito de medicina contemporânea, né? De neuropsicologia, mas dentro da medicina chinesa nós temos essa visão também. Nós temos corpos sutis que são meridianos, canais que armazenam essas informações de emoção e sentimento. Emoção é um negócio muito importante, Ariadne. Por exemplo, se nós sentimos medo com o corpo todo, né? Medo é uma emoção importante para que nos coloque numa situação de segurança. Ariadne, eu tenho medo do que tem atrás. Ali tem uma cobra. Então, nosso corpo se arrepia, solta feromônios, sudorese, nós ficamos prontos para correr, né? E isso acontece de uma maneira instantânea, mesmo antes do nosso cérebro processar direito essa informação. Mas ao contrário dos animais que têm também essa reação, e os animais depois param e falam, poxa, acabou, o episódio acabou, está finito, não preciso mais continuar. O ser humano deu um jeitinho de continuar com essa emoção à flor da pele, pronta para startar qualquer acontecimento, não é isso? Isso. A emoção em si, ela não dura muito, né? Sim. Ela é um evento que atinge o corpo todo e ela passa também. É como se você, vamos pegar uma outra emoção positiva, ganhasse na loteria, você fica alegre. Sim. Né? Mas você não fica alegre por anos, né? Você fica alegre naqueles momentos. Claro que o ser humano, por ter um cérebro desenvolvido, uma parte emocional que a gente chama de sistema límbico desenvolvido, ele acaba associando essa emoção com eventos, com recordações. Então ele é capaz de startar essa emoção a partir de eventos que ele recorda, né? Ou que ele associa, né? Eu gosto muito de vinho, então quando eu abro um vinho, eu já vejo uma alegria, uma possibilidade de uma conversa. Isso daí está acontecendo na minha cabeça. Eu estou evocando essas emoções a partir das minhas lembranças e situações positivas, né? Aí você está falando, eu me lembro do impermanente do budismo, né? Que a gente estuda que tudo é impermanente, né? Sim. E todas essas emoções também são impermanentes, Sim. Todas as nossas situações são impermanentes. E como é difícil para um cérebro ansioso, vamos chamar assim, Sim. lidar com essa questão, porque tem também uma coisa por trás da ansiedade que é o controle. Sim. Sim. E aí eu queria saber de você, como tudo na medicina chinesa, existe um órgão de choque para ansiedade? Existem vários, né? É como você falou, a utilidade da emoção é pontual. Só que a gente, através dos nossos sentimentos, a gente consegue evocá-las. Então a gente começou a ter um certo controle sobre isso. Na vida moderna, nós temos muitas demandas, né? E essas demandas, elas são percebidas pela pessoa de uma maneira bem diferente. Por exemplo, uma determinada atitude de uma pessoa causa uma sensação de urgência. Essa sensação de urgência vai afetar, por exemplo, o estômago, isso vai afetar a tireoide, né? Que são órgãos que estão embriologicamente relacionados com essa necessidade de hipermetabolismo e urgência.
né? Então você começa a ter as bases da formação do que a gente chama de medicina psicossomática, ou seja, fazer uma ligação entre os sentimentos que evocam essas emoções, que não são negativas, eu volto a reforçar, né? A gente faz um mau uso delas na realidade. E esse mau uso, esse uso abusivo acaba impactando O o nosso estômago. corpo. No caso, ou se, por exemplo, eu tenho diante da mesma demanda um receio e um medo, isso vai me impactar, por exemplo, rim, fígado, né? E daí eu vou começar a ter problemas de ácido úrico, vou começar a ter problemas de colesterol, entendeu? Onde você fala assim, nossa, é muito estresse. Veja que o que uma pessoa percebe como estresse, ela não percebe necessariamente da mesma maneira que outra pessoa, né? Aí o que vai determinar o órgão de choque é como a pessoa interpreta aquilo. E isso está muito relacionado com as experiências prévias que ela tem, ou até mesmo com as experiências prévias que ela tem contato na família dela, por exemplo, né? A gente pode falar de trauma transgeracional, onde você vai ter pessoas que têm medo de escassez, famílias que passaram fome, né? De novo, tem um estudo muito bonito na Holanda, né? Sobre netos de pessoas que passaram pelo Holocausto, né? Então, são pessoas cujas famílias ficaram marcadas pelo sofrimento, pela escassez, por ser cerceado, e são crianças que têm problemas de uma incidência maior, né? De baço pâncreas e incidência maior de diabetes, né? Acredita-se porque geneticamente foram ativados locos nos genes que têm para Agora responder veja, isso. como é que a acupuntura pode ajudar a diminuir o sintoma, né? Eu acho que essa é a nossa questão aqui. Isso. Por exemplo, no caso dessa diabetes, né, que eu acabei de citar do caso dos herdeiros dessa parte do Holocausto, a acupuntura não pode realmente mudar os genes da pessoa, mas ela pode mostrar como isso se desenvolve, né? Dentro da acupuntura a gente tem um tipo de energia que é o que a gente chama de energia ancestral. Em chinês se fala Jing. Então, como essas energias se desenvolvem, elas se desdobram, né? Se elas vão se desdobrar de uma maneira traumática e violenta, né, a pessoa normalmente tem casos complicados dessa doença, né? São diabetes de difícil controle, né? Variam muitos, tem complicações que precisam de internações. Se você aplica, por exemplo, acupuntura ou medicina chinesa, alguma técnica que trabalhe isso no nível energético, o desdobrar desses eventos, ele é mais modulado, ele é mais confortável para a pessoa, inclusive permitindo que ela possa analisar e perceber por que ela tem isso. Às vezes é uma dor que nem é dela, né? É uma coisa que ela herdou, não é? Ou ela nunca teve condições de avaliar o quanto que é o papel dela naquilo, voltando à maternidade. É isso que eu queria falar com você. Passa um pouco de autoconsciência, né? De entender o que esse sentimento é meu, real, verdadeiro, o que ele é herdado dos meus ancestrais, o que é dessa sociedade moderna, contemporânea, absolutamente louca que a gente vive, e entender que a gente precisa buscar ajuda, né? Antes de chegar ao momento que você tem que ser medicada por conta da ansiedade. Agora, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de a gente iniciar, a gente estava falando um pouco dessa exigência moderna, né? Principalmente depois das redes sociais. Assim, todo mundo tem que ter carrão, todo mundo tem que estar lindo, ter o cabelo arrumado, os passeios têm que ser incríveis, os filhos são incríveis, e aí as pessoas passam 2, 3 horas do dia olhando esses stories que, na verdade, não tem nenhuma conexão com a realidade. E acaba, né, ampliando a sensação de ansiedade. Olha, por que eu não consigo isso? Olha, eu trabalho 14 horas por dia, eu não chego disso. Como é que essa sociedade moderna está corroborando para as mentes ansiosas? Exatamente. Veja, é muito complicado, né? A mídia, a rede social, no funcionamento dela intrínseco, ela omite muita coisa, né? Outro dia eu estava vendo com meu filho uma mentora muito famosa na rede social. Ele fala assim, nossa, que bacana que trabalho que ela desenvolveu. Eu falo assim, só que veja, né, meu filho, ela está desenvolvendo esse trabalho agora e você está vendo que bacana, mas é um trabalho que ela começou há 20 anos atrás.
não é? Sim. E a rede social, pela própria estrutura dela, ela faz um story, ela faz um reels, parece que ela começou ontem, né? Que ela já Sim. tinha aquele rosto, que ela já tinha aquela dicção, que ela já tinha aquela luz, aquela câmera. Não, tudo isso foi construído, isso é omitido, né? Sim. Então, a gente passa a falsa sensação de que tudo está muito pronto, tudo é muito rápido. E né? fácil, né? Então, você vai chegar e falar assim, nossa, por que eu trabalho 14 horas do dia e não chego lá? Você está chegando muitas vezes, só que faz parte do processo. Você não vai chegar lá esse ano e talvez não no ano que vem, né, para dar um grau de perfeição. Você fala, nossa, isso não veio do nada. E isso é omitido. Esse é o grande problema, Ariadne. As pessoas vão imaginar que elas têm que ter uma resolução diante de demandas que é imediato. E isso não é real. E aí vai causando mais ansiedade. Porque gera na pessoa uma expectativa. Ansiedade, eu diria que ela não é uma emoção. Alguns psicólogos concordam que é, outros não. Mas eu diria que a ansiedade é um aumento da voltagem do nosso cérebro. Ele fica na expectativa de algo. Eu devo sentir. Angarde, né? Parece que a gente está sempre pronto para reagir. Totalmente ligado, inclusive quando você dorme. Você fala assim, bom, hoje eu não consegui a felicidade da minha vida, então é amanhã. Né? E se não é amanhã, é antes do final de semana. Né? Quer dizer, isso é muito pesado para um cérebro e ele fica evocando essas emoções e isso começa a desgastar. Né? Órgãos, vísceras, eles começam toda hora, ele fala assim, ou eu descanso, ou eu vou perder alguma coisa. Porque vem essa sensação de, eu não posso perder o timing, né? Uma sensação de controle, como se fosse assim. Né? Então, e não é. Então, o cérebro ele se nega a se desligar. Então, por exemplo, você vê pessoas que sonha com o trabalho. Né? Sim, e que o corpo responde, por exemplo, intestinos que não funcionam. ATM. Né? ATM, que é algo que a pessoa tem uma reação de estar brigando toda hora. Brigando com quem? Né? Veja, ela está dormindo. Como é que ela pode brigar? Né? É claro que ela gerou uma realidade, uma demanda dentro da cabeça dela. E ela está respondendo essa demanda de uma maneira totalmente irreal. Então, o que normalmente acontece, isso leva a voltagem a um nível tão grande, a pessoa não se apercebe, porque para ela a realidade é aquela, ela não consegue perceber que ela está fora das expectativas, ela está tendo uma expectativa muito além do que ela tem a capacidade de responder, do que qualquer um teria a capacidade de responder, né? E ela continua e continua até que o corpo dela tem uma hora que ele desliga, dá o burnout, né? Uma possível saída. Na realidade, veja que na medicina chinesa a gente vê muito isso, não é uma doença, é uma parte do processo onde o corpo se protege, né? Não é como é que é o disjuntor de uma casa, ele desliga para não queimar a casa. Mas é engraçado isso, né? Porque eu sempre digo que o corpo dá a resposta, Sim. né? Do que você ele alimenta. Dá aviso, ele né? dá aviso, toda né? hora. Você tem diabetes, a sua pressão está subindo. Você toma um remédio, controla a pressão, daí você começa aí você não consegue mais dormir, né? E daí você se medica para dormir. Uma hora você vai ter um AVC, você vai passar por um infarto, porque o teu corpo falou assim, chega, agora deu para mim. Eu não vou mais colaborar com você. Sim. E eu tenho visto isso muito também, esse transtorno de ansiedade no trabalho. Sim. Né? Com relação à vida profissional, verdade. Porque assim, as pessoas têm as demandas, a gente estava conversando também, as demandas chegam a 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, e você se sente compelida a responder, né? Se você não faz o esforço de botar no modo avião, como eu faço, põe no modo avião, não vou responder. Sim. E a sensação que uma das pessoas me falou, uma moça que eu conheço que teve burnout, ela diz assim, cara, eu não conseguia mais desligar meu computador e saber que eu estava devendo. Eu nunca estava em dia com a minha... Nunca. Com o meu trabalho. Sim. E eu acho que a expectativa da vida moderna em cima da gente é exatamente essa. Nós não vamos dar conta mesmo. Sim. Nem da velocidade da inteligência artificial, nem da velocidade dos mecanismos de comunicação que nós criamos. O nosso cérebro não dá conta. Nunca. E aí essa menina ela teve que pedir demissão porque ela se sentia ineficiente. E, na verdade, era uma diretora extremamente competente. Sim. Então, assim, quem é que está cobrando de quem aí? Sim. Ela gera uma realidade, né? Você veja que decorrência disso é um sentimento de culpa, sentimento, né? Sim. A partir das emoções que ela tem de incapacidade, né? De não correspondência, de exclusão, não é? Ela fala assim, nossa, eu realmente não dou para isso. Imagina, ela é extremamente competente, ela faz até mais do que os outros. É que ela criou uma realidade,
um modelo ideal que ela nunca vai chegar, né? E ela não consegue perceber que isso tem muito a ver com coisas que ela pensou, talvez até com feridas e algumas necessidades e demandas dela mesma, que ela de tinha antes. autoaprovação, né? Exatamente. Então, a ajuda a esse tipo de pessoa é você trazer ela para a realidade e começar a fazer ela observar que aquilo que ela estava demandando tem muito mais a ver com ela do que a necessidade real do trabalho dela, né? Só que, infelizmente, isso acontece algumas vezes tarde demais, quer dizer, depois de um burnout, depois de um infarto, Sim. depois de um... Eu né? vou reavaliar a minha vida, né? Todo mundo deveria fazer um check-out, né, do que você conseguiu, do que você quer, colocar isso com os pés no chão. Você falou de demandas. Hoje, nos dias de hoje, 2024, a gente trabalha 6 vezes mais do que uma pessoa na Idade Média, Claro. no feudalismo. Né, que ele tinha hora para começar, hora para terminar. Almoçava para parar, almoçar. Agora agora nós não temos hora para mais nada. É o que você falou. O natural é não parar. A gente tem que fazer um esforço para separar momentos para nós e ainda assim com pausas programadas. Fala assim, olha, das 11 ao meio-dia eu vou fazer o meu treinamento físico, mas depois meio-dia e meio eu tenho muito esforço, né? É esforço. Com muita disciplina. Nadar contra a corrente. Você consegue fazer isso. E às vezes eu tô lá, eu moro na Ponte São João, gente, e às vezes eu saio de casa e eu vejo ainda moradores na rua, sentadinhos, conversando. Sim. Eu tenho uma inveja. Sim. Eu falo assim, olha que qualidade de vida que se perdeu. Sim. Né? A proximidade, o conhecimento do vizinho, o vizinho apoia o outro. Nós perdemos isso porque nós estamos, hipoteticamente, produzindo e trabalhando. Com certeza. Agora, o que você está me dizendo aqui é que quando uma pessoa chega com esses quadros para você, você vai tratar primeiro a primeira manifestação que tiver no corpo, é isso? Sim. Nós temos que ajudar a pessoa. Normalmente, se ela vem num estado desses, né, você vai analisar onde é que está com o impacto. Ela vai estar falando para mim, olha, tem uma insônia, meu estômago não responde, meu intestino não responde. Então, daí eu já sei que esses são órgãos que estão impactando e, portanto, eu começo a saber um pouco das histórias que essa pessoa carrega dentro de si, que são ativadas por essa demanda, por essa ansiedade. Então, é óbvio que eu vou tratar os órgãos de impacto, que ela vai trazer para mim, mas eu vou começar cada vez mais a baixar essa voltagem dela, né? Eu brinco muito que às vezes a pessoa chega no meu consultório, né, totalmente eletrizada, eu faço uma aplicação, eu falo para ela, e aí, né, no dia seguinte, como é que foi? Ela fala assim, nossa, mas eu passei mal, porque eu cheguei em casa, eu não queria fazer nada, eu quis tomar um banho e dormir. Olha que bom, né? Eu falei, então, você não está acostumada, mas esse é o comum, o seu corpo está pedindo descanso. O que eu dei a chance foi dele se manifestar. Seu corpo chegou nesse tipo de doença porque você não dá a chance de chegar, descansar, olhar para cima, fazer nada, tomar um banho, vou para a cama, vou dormir. Não, você acha que tem que produzir. Então, você veja que está muito descalibrado. Até a pessoa não consegue perceber que é o corpo dela se recuperando aquilo que ela chama de doença, né? Então, a própria ansiedade, ela é um processo totalmente gerado na nossa cabeça, no começo na nossa cabeça e o fim dela na nossa cabeça também, porque a gente gera cada vez mais demanda, né? E nunca vai ser correspondido, né? A rede social é muito interessante isso. Em 2012, para você ter uma ideia, um site famoso de vídeos aí, a cada hora ele tinha um upload de 24 horas de conteúdo, a cada hora do dia. Então, assim, essa coisa assim que a criança, eu digo criança porque elas têm um cérebro que não está totalmente formado. E veja bem, cérebros não estão totalmente formados até os 21 anos. E existem já crianças ansiosas, né? Claro, é o pior público, porque você não tem cérebros formados, ela não tem limite de realidade e de subconsciente, e você expõe ela quer zerar um desses sites, de ver os vídeos. Gente, o nosso alerta aí para tirar as telas das crianças. O governo do Estado de São Paulo está fazendo um projeto de lei essa semana aqui para proibir o uso dos celulares nas escolas. E fiquem atentas, mães, né? Às vezes é fácil, mas o caminho mais fácil é dar o celular para a criança assistir um vídeo, mas na verdade nós estamos causando um dano cerebral tremendo para o futuro mental dessa criança, né? Com certeza. Alexandre. Agora veja, são os estímulos
a falta de consciência e a falta de consciência do corpo. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu imagino, eu tenho pensado que o meu corpo é muito sábio, Sim, que eu preciso ouvir mais o meu corpo, sim, né? Porque se ele está com dor nessa mão é porque eu escrevi demais, porque, né? Então, assim, a mão está se recuperando. ele tá me falando, para, ô moça, dá uma parada aqui, não Uhum, faz esse tipo de exercício, cuidado com a postura, cuidado com o que você come e tal. uhum. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que a gente ajuda os nossos ouvintes aqui a entender e começar a olhar para o corpo, porque, na verdade, depois de muitos anos de terapia, eu acho que esse corpo aqui, nele, tem todas as respostas. Sim, Né? Todas as sim, dores, todas as ansiedades, eles estão aqui dentro da sim, resposta. E antes de uma crise de ansiedade, ele te dispara um alerta. sim, Então, vários. assim, como é que a gente começa a criar consciência para o nosso corpo, de escutar o que o corpo está falando? Sim, né? Os processos meditativos, né? Todos eles enfatizam, cada tradição com a sua técnica, mas tem algumas coisas em comum. O que modernamente a gente pode chamar de mindfulness, Sim. né? Que é o quê? O aqui e agora, né? O processo meditativo é sentar-se e perceber o que você está sentindo efetivamente. Isso é uma coisa tão louca, porque muitas pessoas passaram anos da vida Sem conectação. consigo. Eles não sabem o que eles sentem efetivamente, Sim. o que os agrada, né? O toque, prazer, né? O relaxamento, o que é estar num estado de passividade, simplesmente percebendo isso não existe para algumas pessoas. Mas existe também para essas pessoas a necessidade de ter prazer, por exemplo. Sim. E que muitas vezes é satisfeito com uma rede social e com um pensamento, de novo, que é totalmente aleatório, desconexo, não é? Então aí tem raízes de muitos vícios. O que a pessoa precisa para se ajudar é dar oportunidade de se sentir, se ouvir. Eu diria até mais assim, Ariadne, dentro dos nossos corpos, plural, né? Porque Sim. o nosso, Não o é nosso só um corpo físico, o né? corpo físico, ele é uma firmeza, ele tem uma base material, mas nós temos corpos energéticos, né? Corpos emocionais, e os nossos corpos têm essa sabedoria. Né? Então, se a mão dói, é porque por cima dela tem um músculo cansado, né? Tem um músculo que está se recuperando, né? E dentro desse músculo pode ter uma razão, estou cansado de escrever isso, estou cansado de tratar disso. Sim. E se você não tem essa abertura, você não vai nunca se ouvir, e daí talvez o grande criminoso dessa história não seja o trabalho, a rede, mas seja você que se submete Sim. inescrupulosamente a esses, né, Mas esses hoje cedo eu mentores. estava conversando com o CEO, importante CEO, diretor do CIESP Jundiaí aqui, Sei. e ele é especialista em ESG, e eu estava discutindo algumas coisas, e ele falou o que eu penso também, mas foi ele que falou, não fui eu. Ele falou assim, no sistema capitalista que a gente vive, Sim, é muito difícil a gente ter outra solução. sim, E aí, gente, também vem essa consciência que eu falo, qual que é a demanda? A demanda é minha ou a demanda é do sistema? É o sistema que quer que eu compre em 10 vezes no cartão de crédito ou é uma demanda minha? sim. Eu preciso realmente disso ou é o sistema que fala, né? Porque a hora que a gente bota o pé no chão e tem consciência, eu falo assim, pô, eu não preciso de quase nada. Eu preciso de legumes, arroz e acabou, água. Ovo e banana, eu falo. Quem tem ovo e banana tá bem na vida. Sim. Né? Então, assim, é uma demanda também que vai além da gente, vai Sim. além do o nosso sistema. E a gente acaba ficando refém do sistema, Sim, né? tem um interesse nisso, né? Pelo assim, um interesse oculto, se a gente fosse pensar, né? As coisas são feitas para gerar demandas, não é? E eu diria para você que é o momento seguinte, né? Depois do mindfulness, onde a gente vai conseguir entrar em contato consigo mesmo e perceber, vem aquela pergunta: quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso para viver? O que me agrada? Né? Eu preciso ter um carro para ser feliz? Ou dá para eu ser feliz e ter um carro também, mas um carro que não me demande tanto Sim. trabalho, horas do meu dia? Né? Por que eu preciso trabalhar 18, 19, 20? Para quê? Não é?
Eu vou atender X pacientes, tantos quantos eu puder, ou aquela quantidade me dá. Os médicos são bons nisso, né? De trabalhar em 4, 5 bons lugares, em destruir a própria vida, não é isso que quer dizer? Tem uma amiga que atende 80 crianças por dia. Então, eu já cheguei nessa época da minha vida, mudei muita coisa também em prol de mim. Quer dizer, eu fiz uma escolha de algo que tem valor, apesar de não ter tanto dinheiro, preço, né? Não é precificável se meu tempo, tipo, vale tanto, mas para mim tem grande valor. É minha vida. Sim. Né? Os comportamentos nem sempre das pessoas lembram que nós somos responsáveis pelo nosso corpo, né? Eu tô falando, assim, de gente que fuma. Sim. Eu acabei de perder uma pessoa na família com enfisema pulmonar, que era fumante, e estava entubada, ficou 15 dias entubada, sofrendo muito, né? Então, assim, as nossas escolhas de hoje é o que mostra, é o que vai denotar a nossa saúde de amanhã. Sim. Não só a saúde física, mas como a mental. Sim. E por que é tão difícil virar a chave? Realmente porque a gente não tem essa conexão de causa e consequência. É muito fácil você se vitimizar, né? Olha, porque preciso de responder essa demanda, porque tem boleto para chegar, né? Quer dizer, você se colocar numa posição de sofredor, não no sentido de injúria, né? De punir-se, mas assim, daquele que recebe as ações, ao invés de ser o protagonista da sua própria vida. Você fala assim, o que eu posso fazer? Eu não consigo resolver tudo isso de uma vez. Não, mas eu consigo tomar pequenas ações que vão me fortalecer para que eu possa tomar ação disso. E isso é um trabalho de constância, que é, de novo, algo que a rede social não ensina, né? Que parece que ficou pronto, né? Quem ganhou na vida parece que facinho, nasceu, né? Ganhando, né? Não, e controlar a nossa mente, né? Como aquela música do Rolling Stones, Ride Horses. São cavalos selvagens que estão aí para ser controlados, né? Se a gente não tem consciência disso... Domá-los, né? E tem outro problema, né? Essas crises de ansiedade, de depressão, acabam também trazendo os vícios, né? Porque isso, maltratado, a pessoa vai beber bastante, ela vai usar droga, ela vai usar psicotrópico. Vai comprar o que não precisa, vai assistir o que não precisa, ficar viciado em sexo, em ou pornografia, que hoje é um negócio... Né? Por trás de toda a confusão tem uma carência, né? Sim. E por que surgiu uma carência? Porque alguém não está escutando. Mas quem tem que me escutar? Primeiro, você. Sim. Mas eu sou casado. Tudo bem, a sua companheira, companheiro, eu acho que tem que ter uma proximidade. Mas, primeiro de tudo, você tem que ser o seu companheiro, né? Então, a gente tem que entender o contato conosco, né? Porque qual é a carência que você não está ouvindo em você que te leva a ter um vício compensador, né? Essa bebida ninguém me tira. O meu final de semana com ela não... É sagrado. Por quê? Né? Por que é sagrado? O que não dá para ser sagrado durante a semana? O que você tem que fazer? Onde você se colocou? Não, e é muito triste a gente trabalhar 5 dias e ter só 2 dias para ser feliz. Fizemos isso, né? Não é? Nós todos, né? Não me coloco como vítima, não, fiz também. Eu já fiz algumas vezes. Bom, nós vamos ficar por aqui. Nosso conselho aí é para ficar no aqui e agora. Né? Vamos pôr os pés no chão, respirar e ficar no aqui e no agora e entender no fundo do nosso coração o que de fato agradece, o que agrada a nossa alma, né? O que nos faz, o que realmente nos motiva e o que nos impulsiona para uma vida melhor. Fujam das redes sociais, tenham mais tempo com seus filhos, com seus queridos, com seus pets. E nos sigam aqui no jj.com.br. Eu estou aqui sempre esperando vocês, as dicas. Me mandem sugestões do que vocês querem ouvir. Um grande abraço e fiquem em paz. Redes sociais do Alexandre. Tá certo. Vocês podem encontrar no Instagram, @chamartim, e lá eu tenho todas as partes que eu falo de emoção, ansiedade, patologias e como que a gente trata disso. Obrigada, até mais.